O que é destaque nesta edição? Ex-presidente da Câmara de Vereadores de Iranduba é preso suspeito de aplicar golpes em aposentados. Ele teria rendimento de cerca de R$200 mil por mês com os crimes de estelionato. Secretaria de Saúde diz em nota que não compactua com privilégios na saúde. Desdobramentos da Lava Jato. Operação põe em xeque ex-presidentes na América Latina. Advogado visita Lula e diz que ele está indignado com a prisão. Lula responde a 6 ações penais e alvo de 2 denúncias. Eleição presidencial já tem 14 pré-candidatos oficializados. STJ invalida a decisão que anulou o júri do massacre do Carandiru. Coreia do Norte diz que está preparada para discutir desnuclearização com os Estados Unidos. Ataque com mísseis deixa mortos e feridos no aeroporto da Síria. Homem é executado dentro de um motel na Zona Norte. Casa é metralhada no Novo Aleixo. Bando matou o homem envolvido com tráfico de drogas. A mulher dele e uma filha também foram atingidos pelos disparos. 100 tiros foram disparados. 2 homens morrem quando jogavam dominó em Santa Luzia. Outro foi morto a tiros no São José. Mais um crime em Iranduba. Bandido é morto e é decapitado. A cabeça foi jogada no rio. Acidentes envolvendo motocicletas deixam 2 mortos. É o Jornal da Manhã que está começando. 5h49. Emissoras que integram a maior rede de notícias do Amazonas. Panorama FM, Itacoatiara. Alternativa em Alvarães. Boiúna, Boa Vista do Ramos. Nova FM, Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Palmeira FM, Manacapuru. Nova Luz FM, Canutama. Vale do Rio Madeira, Humaitá. Anamã FM, Anamã. Marã FM em Marã. Cabocla FM de Altazes. Urucará FM em Urucará. Comunitária, Urucurituba. Independência em Maués. Açaí FM, Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM, Urucurituba. Banho e você, Boca do Acre. Tucunaré e Anuri FM, Anuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM, Novo Aripona. 5h50. Previsão do tempo. O Climatempo está prevendo 15 milímetros de chuva e diz que essa probabilidade é de 90%. Manaus está amanhecendo com 25 graus de temperatura e a máxima não deve ultrapassar os 31 graus Celsius. A umidade do ar é de 94%. Os ventos estão calmos com 4 km/h de velocidade. Hoje é segunda-feira, 9 de abril. Chegamos aos 99 dias do ano e faltam 266 para terminar 2018. É dia de Santa Maria de Cleópatra. Também é o dia do aço, o dia da biblioteca e o dia do aniversário do estado do Rio de Janeiro. Na semana que passou, o Rio Negro subiu 12 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava na sexta-feira em 24 metros e 59 centímetros. Essa leitura será atualizada daqui a pouco. Uma névoa úmida foi registrada no meio da madrugada na região do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, mas operações de pousos e decolagens são normais. Datas e fatos. Registros da história. 1682. René Roberto Cavalier de La Salle descobre a foz do rio Mississippi, reivindica o território para a França e o chama de Louisiana. 1860, em sua máquina chamada fonoautógrafo, Leon Scott faz a mais antiga gravação conhecida de uma voz humana audível. 1957, o canal de Suez, no Egito, é liberado para o transporte. 1964, começo da vigência do ato institucional número 1, o AI-1, na ditadura militar brasileira. 1967, o primeiro Boeing 737, uma série de 100, faz seu voo inaugural. 1986, primeiro CD musical era lançado no Brasil. Garota de Ipanema, de Nara Leão e Roberto Menescal. 2003, guerra do Iraque. Saddam Hussein foge de Bagdá para o norte do país depois de ver o exército iraquiano ser derrotado por tropas americanas e ser deposto do poder. 5h52. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Depois de um recuo nas pretensões iniciais, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado anunciou que a partir desta segunda-feira, os usuários do transporte coletivo que não possuem o cartão cidadão poderão pagar a tarifa em dinheiro nas linhas 037, 050, 056, 081 e 084. A ideia inicial exclusivamente para usuários dessas linhas era pagamento da tarifa somente com cartões Passa Fácil. A justificativa para a retirada do pagamento da tarifa em dinheiro era a incidência de assaltos nas linhas, o que, segundo o Sinetran, proporcionaria um ônibus mais seguro. O comunicado provocou
ocorreu ação negativa da Comissão de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB-AM, da Defensoria Pública do Estado e da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus. 5h53 em Manaus. Vamos às nossas primeiras informações com o repórter Alberto Peregrini. Peregrini, há uma movimentação aonde? Muito bem, Paulo, há uma movimentação nesse momento, Paulo Guerra, rotatória do produtor. Os representantes dos ônibus alternativos, dos micro-ônibus estão por aqui, Paulo, mais uma vez, reivindicando o quê? Mineiro, bom dia. Bom dia aos amigos aí da difusora. A situação é a seguinte, nós estamos já com 3 semanas atrasado o nosso pagamento do Sinetran. E é uma situação recorrente, já procuramos todos os meios e não conseguimos resolver. Então nós pedimos ao prefeito que nos ajude nessa situação, porque o Sinetran ninguém resolve. Então, hoje nós estamos resolvendo com a turma aqui, os cooperados, nós estamos procurando ir para a Câmara Municipal de Manaus, falar com o Wilke Barreto, e ele vai tentar intervir entre o Sinetran e o SMTU para tentar resolver a situação. A semana passada, tivemos uma reunião com a SMTU, eles prometeram que ia pagar na sexta-feira. Não pagaram, estão com 3 semanas atrasadas, desde o dia 19 que nós não recebemos. Isso aí é uma verba alimentar. Como é que nós vamos sustentar nossas famílias? Como é que nós vamos trabalhar? Como é que nós vamos comprar o diesel? Está muito complicada a situação. Mineiro, para a população entender direito o que é que o Sinetran deve aos cooperados, como é que é feito o pagamento, é recolhido é só um repasse, né? Que na verdade é um dinheiro arrecadado por vocês. É porque o passo a passo é recolhido, nós passamos nos ônibus e ele vai direto para o caixa do Sinetran. E ele tem que nos pagar de 72 horas. Esse dinheiro é nosso. E nós pagamos 6% para ele administrar o sistema. E nessa brincadeira eles estão com o nosso dinheiro e não repassam. Eles dizem que não tem dinheiro. E é um dinheiro que é nosso. Eles que estão trabalhando com o nosso dinheiro. É a cada 72 horas e já está atrasado 3 semanas. 3 semanas, estamos indo para a 4ª semana agora. Quando chega na SMTU, o Sinetran diz que está em dia, falta só uma atrasada. Fica mentindo. O César Sadeu disse que só tem uma atrasada. Quando foi agora, ontem eu liguei para ele disse que estava viajando e não tem dinheiro e hoje ele vai pagar só uma. Eu falei, e as que estão atrasadas? Ele falou assim, não, esquece isso aí. Esquece, não tem previsão. Quer dizer, não é justo isso. Tá certo. Soltei aí para Paulo a reivindicação do pessoal dos ônibus alternativos. A população paga o ônibus com o passa-fácil, né? O dinheiro vai para o Sinetran e o Sinetran não repassa, né? No mínimo é uma apropriação indébita. É apropriação indébita, exatamente, é uma verba alimentar. Como é que nós vamos trabalhar dessa forma? Não tem como, irmão. Alberto Peregrini. Bom dia, obrigado a todos aí, ouvida difusora. Peregrini. Oi, Paulo. Quantos ônibus estão parados aí? Hoje nós estamos com 65 ônibus parados aqui para fazer a manifestação. 65 ônibus parados e estas linhas desse transporte alternativo servem quais locais da cidade? Nós fazemos zona norte, zona leste e nós paramos tipo assim, 20% do grupo só para a gente fazer essa manifestação e ir até a Câmara sem prejudicar a população. Nós estamos procurando fazer o máximo possível para que mantenha o trabalho em ordem, tá? Essa é a situação. Tá bom, muito obrigado então pelas informações. Está aí mais essa paralisação de advertência e também chamando a atenção do Sinetran para o que já é recorrente, o repasse aos empresários desse transporte. Peregrini. Muito bem, Paulo, agradecendo a participação do Mineiro, é bom que se diga também, Paulo Guerra, não atrapalha o trânsito, não atrapalha nada, absolutamente nada, tranquila o trânsito aqui nesse momento na rotatória do produtor, Paulo. Peregrini, tivemos muitos acontecimentos na cidade. 2 homens estavam jogando dominó, Peregrini. Um era envolvido com tráfico de drogas e morreu de graça, foi isso? Foi isso, Paulo Guerra, no bairro Santa Luzia, os 2 homens estavam jogando, eram 4 homens jogando dominó. Uma pessoa, Paulo, dessa mesa de dominó estava sendo procurada, estava jurada de morte. Quando chegaram os pistoleiros, atiraram várias vezes e o que estava sendo procurado foi atingido a tiros e levado para o pronto-socorro. Um outro homem, conhecido como Valdir, acabou morrendo na hora, sem ter nada a ver com a situação, Paulo. O que foi levado ao pronto-socorro terminou morrendo também. Terminou morrendo, posteriormente morrendo, chegou gravemente ferido, foram vários tiros e ele acabou morrendo depois que teve passagem pelo pronto-socorro. Peregrini, chama a atenção esse crime que aconteceu, uma casa foi metralhada, mais de 100 disparos, um homem envolvido também com tráfico de drogas foi morto, a mulher dele foi atingida e a filha, o que aconteceu, Peregrini?
Núcleo 24 da Cidade Nova, Paulo Guerra, o homem morreu na hora, a esposa dele foi atingida com vários tiros e a filha de 1 ano levou um tiro no rosto. E as duas, tanto a mãe quanto a filha, continuam internadas em estado grave no pronto-socorro João Lúcio. Pellegrini, esse realmente foi um fato que chama a atenção de toda a população. Esse crime acontecido com essa casa metralhada. Agora, 2 homens estavam em um motel. O que aconteceu, Pellegrini? Pois é, Paulo, eles estavam em orgia, eram 2 homens, estavam brincando da luta da Calabresa, Paulo Guerra, quando de repente apareceram 2 homens se disfarçando de funcionários do hotel, bateram na porta e um deles abriu a porta. Quando esse homem entrou, já foi chegando atirando nos 2 homens que estavam no quarto. Um morreu e o outro está gravemente ferido. Tivemos 2 acidentes envolvendo motocicletas, um aconteceu ainda há pouco, né, Pellegrini? 2 pessoas mortas. 2 pessoas mortas, Paulo. A primeira foi na estrada da Ponta Negra, ali adjacente, quando um homem foi atingido, né? Estava pilotando a moto, foi atingido por uma mulher, foi arremessado a aproximadamente 30 metros do local do acidente e bateu com a cabeça no poste e morreu na hora. O outro foi agora há pouco, por volta de 4 horas da manhã, quando esse homem bateu com sua moto, perdeu o controle da máquina e bateu de frente com o poste. Os policiais da 26ª SICOM chegaram rapidamente na área, a equipe bala na agulha, me passaram a informação, Paulo, o homem não estava com nenhum documento e, portanto, até o momento não foi identificado. Alberto Pellegrini, as escolas deverão voltar a funcionar hoje. Como é que está aí a movimentação nas paradas de ônibus, Pellegrini? Ainda uma movimentação fraca, Paulo. A gente viu poucos estudantes, né? Nós passamos no Terminal 4 e no Terminal 5. Tem muitos alunos do Colégio da Polícia Militar e poucos ainda das demais escolas, né? Acho que a informação ainda não chegou totalmente a esses alunos, que com certeza, Paulo Guerra, nesse puxa e encolhe aí, aumenta, não aumenta, a greve que demorou todo esse tempo aí, os professores querendo um salário que é justo, mas quem vai pagar a conta no final são os alunos. Tá bom, Pellegrini, você volta daqui a pouco contando tudo o que aconteceu nesse final de semana, e foram muitos os acontecimentos com muito trabalho para o pessoal do IML, não é, Pellegrini? Muito trabalho, Paulo Guerra, muitas necrópsias, muitos exames de rotina, IML com movimentação intensa, bem como pronto-socorros no final de semana também, daqui a pouco, todos os detalhes. Pedindo aqui agora um abraço, um alô aqui do pessoal da categoria Bilu e toda a moçada aqui do transporte alternativo, o Paulo Guerra, e um bom dia pro Jornal da Manhã. Bom dia. Bom dia, Paulo Guerra. Paulo Guerra, tá aí, na bola do produtor, a unidade externa do Jornal da Manhã nesse momento. Muito obrigado à audiência de todos aí e vamos esperar que o Senetran resolva esse problema. Serviço de som que integra a maior rede de notícias do estado. Voz 6 Irmãos, Porto de São Raimundo. Alternativa da Assembleia de Deus no distrito de Sampaio, em Altazes. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Beruri, Josivã, em Beruri. Show dos bairros Altazes. Voz Web Rádio, em Maués. Voz da Esperança, em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Inhamundá.web Rádio. Comunitária Nossa Senhora do Carmo, da Vila do Jacaré. Web Rádio Circuito FM, em Altazes. Cultura no repartimento de Tuiué. Voz Amiga, no Lago do Limão. Big Bom em Iranduba, Comunitária Anhanguera na Foz do Canumã, distrito de Borba, e Voz da Liberdade em Boa Vista do Ramo. 6h01 em Manaus, que tem tempo instável e a temperatura é de 25 graus. O jovem de 23 anos e um adolescente de 16 que desapareceram na última sexta-feira em uma área de floresta em Presidente Figueiredo, a 107 quilômetros de Manaus, foram encontrados ontem à tarde. Os 2 desapareceram em uma área de selva no quilômetro 83 da BR-174, Estrada que liga Manaus e Boa Vista. O teto de uma das enfermarias da maternidade Moura Tapajós desabou ontem. Ninguém estava na sala no momento em que o desabamento aconteceu. A Secretaria Municipal de Saúde informou que os pacientes foram realocados e a unidade deve passar por reforma. Um total de 46 vagas é oferecido pelo Cine Manaus nesta segunda-feira a partir das 8 horas da manhã. Os interessados devem procurar os postos que ficam na Ouvidoria Municipal, na Praça 14 e no Shopping Felipe Dal, no Jorge Teixeira. Entre as vagas estão para motorista carreteiro, tratador de peixe, operador de empilhadeira, secretária bilíngue e eletricista, entre outras funções. Atualizar ou emitir o título eleitoral até 9 de maio para participar das eleições de 2018. O primeiro time ou o primeiro turno ocorre em 6 meses, no dia 7 de outubro.
Se nenhum dos candidatos, presidente, a governador, e tiver mais da metade de votos válidos, o segundo turno deve ocorrer em 28 de outubro. Os eleitores votam neste ano para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital. O voto é obrigatório no Brasil. Apenas eleitores que têm menos de 18 anos ou mais de 70 não precisam votar. O voto também é facultativo para analfabetos. O eleitor que completa 18 anos até 7 de outubro, dia do primeiro turno, também precisa emitir o título eleitoral até o dia 9 de maio. A Procuradoria-Geral do Estado do Amazonas, a PGM, abre inscrições nesta segunda-feira para o processo seletivo para estágio remunerado em direito, com 10 vagas. Os interessados devem se inscrever até o dia 20 na sede da PGE, na Emílio Moreira, Praça 14, no Centro de Estudos Jurídicos, de segunda a sexta-feira, de 9 às 13 horas. A Bolsa Auxílio no valor de R$868 para a jornada de 4 horas, a crescida de auxílio transporte no valor de R$167,20. O certame visa o preenchimento de 10 vagas e formação de cadastro de reserva de estágio de estudantes de nível superior na área de direito, no âmbito da PGE-AM. O edital completo do processo seletivo está disponível no site www.pge.am.gov.br. Agora 6:08. Como parte da programação do projeto Mania de Ler, desenvolvido pela Secretaria de Estado de Cultura, a Biblioteca Volante vai levar narração de histórias e atividades para escolas e shoppings a partir desta segunda-feira e até o fim de abril. Nas escolas, os voluntários da Biblioteca Volante ficarão disponíveis para visitas das turmas. Além das 600 obras que incluem literatura clássica amazonense e clássicos, o projeto oferece brincadeiras, leitura assistida para crianças que ainda estão aprendendo e sorteios da cartilha Cuide Bem do seu livro. Ao manter sua decisão de não ser candidato este ano, o prefeito Arthur Neto do PSB deixa, aliás, adversários intrigados. Na última sexta-feira, ao anunciar que para o pleito deste ano os nomes do partido serão Arthur Bisneto e Marcos Rota, o prefeito disse que a partir de 2020 pensa em descansar. O governo do estado gastou mais de R$4 milhões com um plano de saúde para autoridades e conhecidos no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. A despesa foi gasta entre os anos de 2012 a 2017. O tratamento médico do ex-prefeito de Santa Isabel do Rio Negro, Mariolino Siqueira, no Hospital Sírio-Libanês, faz parte da lista. Na época em que as despesas foram feitas, o estado era governado pelo atual senador Omar Aziz e por José Melo, que cumpre pena por suspeita de desvio de recursos da saúde. De acordo com a promotora de justiça Cláudia Maria Raposo da Câmara, não havia amparo legal e o estado não tinha como justificar os pagamentos feitos. Ainda conforme o procurador da República, Tiago Correia, foram colhidos depoimentos de 2 ex-secretários de saúde e nenhum deles conseguiu fornecer uma explicação razoável para esse tipo de comportamento. A atual gestão da Secretaria de Estado de Saúde, Suzan, esclareceu a noite passada que os pagamentos feitos para tratamentos do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, favorecendo pessoas ligadas a autoridades públicas, conforme denúncia dos Ministérios Público Estadual e Federal, são de gestões passadas. Não há nenhuma relação com o governo amazonino Mendes. A denúncia foi alvo de reportagem no programa Fantástico da Rede Globo neste domingo. A Suzan esclareceu ainda que tem todo interesse em contribuir com as investigações, que já foi notificada e está reunindo toda a documentação no período em que os pagamentos foram feitos para subsidiar o Ministério Público do Amazonas e o Ministério Público Federal. De acordo com o secretário estadual de Saúde, Francisco Deodato, o governo não autoriza e não concede tratamento privilegiado a nenhuma pessoa. Os princípios seguidos são os do SUS, que garante tratamento universal a todo e qualquer cidadão, com regras muito bem estabelecidas, afirmou o secretário. 6:11. O ex-vereador Edmilson Carneiro Neto, de 62 anos, que presidiu a Câmara Municipal de Iranduba cerca de 30 anos atrás, foi preso na manhã de ontem na casa dele, na Travessa Ussutuba, no centro da cidade, em cumprimento a um mandado judicial de prisão preventiva. A operação foi realizada por agentes da Polícia Civil ao comando dos delegados Cícero Túlio e Raul Augusto, do 13º e 14º Distritos Integrado de Polícia, respectivamente. Edmilson Carneiro é suspeito de aplicar golpes contra aposentados, chegando a lucrar cerca de R$200 mil por mês. Segundo informou
O delegado plantonista do 14º DIP, Cícero Túlio. O delegado acrescentou que o ex-vereador de Iranduba é considerado um dos maiores estelionatários do estado. Ainda segundo a Polícia Civil, Edmilson Carneiro responde a 10 inquéritos policiais, a 4 processos na Justiça e já foi preso em Manaus por estelionato em 2014. O delegado Cícero Túlio revelou que o suspeito conseguia informações pessoais das vítimas através de contatos que mantinha junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS. De posse dessas informações, Edmilson Carneiro falsificava documentos, abria contas bancárias e de telefone móvel no nome de terceiros e também conseguia fazer a portabilidade de benefícios referentes às aposentadorias das pessoas lesadas por ele. Depois o ex-vereador efetuava saques e vultosos empréstimos em nome de suas vítimas. Somente no último golpe, de acordo com o delegado Cícero Túlio, Edmilson Carneiro deu um prejuízo de R$50 mil a uma de suas vítimas e sacou R$6 mil do benefício dela. O ex-vereador será indiciado por estelionato, falsidade ideológica, furto qualificado e uso de documentos falsos. Na casa de Edmilson Carneiro, a polícia apreendeu na manhã de ontem documentos que podem comprovar o envolvimento dele em estelionatos e, possivelmente, outros crimes, como vendas irregulares de terrenos. Segundo o delegado Cícero Túlio, as investigações vão continuar com o objetivo de identificar os responsáveis pela expedição de documentos falsos e pelo vazamento de dados das vítimas referentes à Previdência Social. Para delegado, o ex-vereador Edmilson Carneiro possui alguém no INSS que consegue esse cadastro para ele. Ainda não identificamos, mas estamos investigando, revelou Cícero Túlio. Edmilson Carneiro Neto sempre viveu às voltas com escândalos desde que foi vereador entre 1983 e 1988, chegando a ocupar o cargo de prefeito em exercício. Durante o mandato ele chegou a ser preso na delegacia de Iranduba, acusado de vender motosserras que foram doadas pelo governo do estado à época para agricultores da região. Por causa disso, ele ganhou o apelido de Edmilson Motosserra. 6h13. Temos informações com o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. O surgimento do aplicativo Uber em Manacapuru pegou alguns taxistas de surpresa e a notícia não foi nada agradável para a classe, que já sofre muitas retaliações por conta do surgimento de outros meios de transporte. De uns tempos para cá, a classe de taxista perdeu grande espaço na condução de passageiros dentro da cidade, já que surgiram outros meios de transporte mais acessíveis e baratos. É o caso dos mototaxistas, que levou alguns taxistas a desistirem da profissão e muitos partiram para outras alternativas, como o táxi lotação. A notícia se deu através das redes sociais, onde um personagem propagou o transporte de passageiros dentro do perímetro da cidade ao preço de R$10, além do transporte de encomendas para outras localidades. Para o taxista Edgar Pérez de Jesus, que já foi presidente do Sindicato dos Taxistas, isso é uma afronta contra a classe de taxistas, já que hoje, segundo ele, a classe enfrenta muitos problemas, principalmente dos inúmeros clandestinos que, além de não pagarem os impostos devidos, ainda se privilegiam de não precisarem da licença da prefeitura, como os taxistas, que passam por muita burocracia para se regularizarem e trabalharem dentro da lei. Edgar disse ainda que consideram a concorrência desleal e espera que os órgãos fiscalizadores do município tomem providências antes que aconteça como aconteceu com os mototaxistas, que hoje tornou-se uma situação insuscitável e descontrolada. De Manacapuru, Zegdeg, para o Jornal da Manhã. 6h15 em Manaus. Você pode assistir o Jornal da Manhã e ouvi-lo, naturalmente, através do aplicativo Mano em seu celular. Polícia. Os acontecimentos do final de semana, as mais recentes notícias da noite, da madrugada e desse início de manhã, Alberto Peregrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Começando, Paulo Guerra, pelo pronto-socorro João Lúcio. No pronto-socorro João Lúcio, 2 pessoas deram entrada vítimas de arma de fogo, ou seja, levaram bala, levaram tiro e deram entrada naquela unidade de saúde. No pronto-socorro Platão Araújo, a movimentação foi considerada também agitada. Um homem deu entrada, vítima de queda de moto, todo quebrado, todo ralado, tirado lápis da pele, deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo. Ele caiu de sua motocicleta na Avenida Camapuã. As primeiras informações dão conta de que ele estava embriagado,
estava bêbado e pilotando a motocicleta. Por pouco ele não perde a vida devido a essa gracinha que ele fez pilotando moto embriagado na Avenida Camapuã. Ainda do pronto-socorro Platão Araújo, uma briga entre dois colegas de copo, por pouco não acaba em tragédia. 2 homens estavam bebendo. As primeiras informações dão conta de que uma garrafa de cachaça foi consumida, não satisfeito, uma garrafa de velho barreiro e depois uma outra garrafa de cachaça. Quando chegou no meio da terceira garrafa, começou a confusão e um dos homens, ainda que cambaleando, conseguiu acertar uma paulada em seu colega de copo, que deu uma entrada com a cabeça rachada no pronto-socorro Platão Araújo. Você que gosta de tomar cachaça com coleguinha, todo cuidado é pouco. Esses estavam bebendo na área da zona leste da cidade, no Jorge Teixeira. Tem outros que vão pro shopping encher a cara. Tudo cachaceiro e morreu, e esse daqui por pouco não acaba em morte. Tem o chique e tem o brega. Cachaceiro de shopping é o que mais tem na cidade. Pronto-socorro. Ainda de pronto-socorro. No pronto-socorro Platão Araújo, uma pessoa deu entrada vítima de queda de moto. Era por volta de 19h30, era noite de ontem, quando esse homem deu entrada no pronto-socorro, vítima de uma queda de moto. Essa queda aconteceu na Avenida Itaúba, era naquela área ali onde tem aquelas bancas de churrasco. Ele desequilibrou-se, caiu da moto e deu entrada com hematomas na cabeça. De polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. A Polícia Militar, através da terceira SICOM, localiza a motocicleta que havia sido roubada. Mais uma da Polícia Militar. A Polícia Militar, através do Batalhão de Trânsito e 19ª SICOM, localiza a motocicleta e apreende infrator lá na área da zona oeste da cidade, proximidades do bairro da Compensa. Polícia Militar, 22ª SICOM, detém foragido. A equipe bala na agulha do sargento César Torres, tirando bandidos de circulação. Polícia Militar, através da 12ª SICOM, localiza a motocicleta no centro da cidade e foi mais uma ação da Polícia Militar. 7ª SICOM, a 7ª SICOM deteve homem por posse de drogas e arma de fogo. Grande trabalho dos policiais da 7ª SICOM. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, o centro da cidade pede socorro. Muitos assaltos acontecendo durante a luz do dia e durante o começo da noite. As áreas já são as mais famosas. Getúlio Vargas, por trás da Beneficente Portuguesa, ali na parada de ônibus, as vítimas são os estudantes. Praticamente todo dia tem assalto. E atenção, 24ª SICOM, os bandidos fazendo graça no centro. Praça São Sebastião, todo dia tem assalto. Várias denúncias, estudantes que estão indo para aula por volta de 7 horas da noite, ou outros que estão saindo às 6, estão sofrendo muito assalto em plena Praça de São Sebastião. Os bandidos estão agindo muito na área. A principal vítima são os estudantes. Ali na rua 10 de julho, ali entre a igreja de São Sebastião e a Getúlio Vargas, ali os bandidos agem livremente todo dia, principalmente por volta entre 18 e 19 horas. Tá aí a dica para a 24ª SICOM. Não vai lá prender os bandidos, se não quiser, é no centro da cidade. Os bandidos continuam fazendo graça nas paradas de ônibus ali da Getúlio Vargas, na 10 de julho e também em frente ao teatro na Praça São Sebastião. Agora,
As notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção! Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, mais uma vez, atenção! O Valdir morreu! Enquanto jogava dominó. O industriário Valdir Gomes Fernandes, 45 anos, foi assassinado por engano. Mataram Valdir por engano. Ele estava jogando uma partida de dominó com um homem que estava jurado de morte, quando de repente apareceram pistoleiros na área. Estavam de olho no homem que mexia com o tráfico de drogas. O homem chegou no local, um homem conhecido como Pedro, estava jogando com Valdir. Aí os homens chegaram para matar o Pedro, atiraram em direção à mesa de dominó. Um dos tiros atingiu a cabeça do Valdir. Ele acabou morrendo na hora. O outro homem, que era jurado de morte, que era o alvo dos pistoleiros, foi atingido com 3 tiros, ainda com vida, foi levado ao pronto-socorro João Lúcio. Chegando lá, de tudo foi feito para salvar a vida do Pedro, mas ele acabou morrendo. No fim da história, o Valdir e o Pedro, a dupla de dominó, acabaram morrendo na mão de pistoleiros. O crime aconteceu na área sul da cidade. A polícia já trabalha com algumas informações e deve chegar até os assassinos nas próximas horas. Um famoso ladrão lá do Iranduba. Um ladrão do Iranduba foi assassinado e posteriormente decapitado. A cabeça foi encontrada nas proximidades da comunidade do Paricatuba. O homem era acostumado a cometer roubos, assaltos, arrastões, era figura conhecida, era noiado também, e dessa vez ele foi morto e decapitado. Parece que esse aí não rouba mais ninguém. Dando continuidade ao Jornal da Manhã. E não se preocupe, meu amigo, com os horrores que lhe digo. É apenas o começo. Acidente de trânsito. Um motoqueiro morreu a ser atingido por um carro dirigido por uma mulher, um Nissan Mesh de placa PHC 4909. Esse carro era dirigido por uma mulher não identificada que bateu na traseira da moto. O impacto foi tão forte que o homem foi arremessado e bateu com a cabeça no poste. Ele teve a cabeça estourada e acabou morrendo na hora. Isso aconteceu na área da estrada da Ponta Negra. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Desgraça na Cidade Nova. Pai, mãe e filha foram feridos a bala. O pai morreu na hora e tudo aconteceu assim. Um homem conhecido como Madison, de 21 anos, estava em casa com a esposa e a filha de 1 ano de idade. Isso lá no núcleo 24 da Cidade Nova, quando de repente apareceram 5 homens encapuzados, invadiram a casa e atiraram para matar a família. Um verdadeiro massacre. O homem, o Madison, acabou morrendo na hora. A companheira dele também foi alvejada e corre sério risco de morte. A criança de apenas 1 ano de idade foi atingida com um tiro no rosto e segue também em estado gravíssimo. Mais de 100 tiros foram disparados na casa e vários deles atingiram a família. Madison morreu na hora, de apenas 21 anos, a esposa dele de 20 também gravemente ferida e a criança de apenas 1 ano de idade também atingida. Madison já morreu na hora, a esposa dele segue em estado grave e infelizmente a criança também corre risco de morte. Repito, tudo aconteceu na Cidade Nova, em plena luz do dia, no domingo. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção! Orgia, desfrutes. 2 rapazes ontem resolveram amar.
Os dois foram para o motel, lá no Motel Açaí, no bairro Cidade de Deus, área muito conhecida ali, o Motel Açaí, bastante frequentado inclusive, um motel de boa qualidade também, com ar-condicionado, split, com cama confortável, banheiro no blindex. O negócio é bom lá no Motel Açaí. Só que dois rapazes resolveram amar, resolveram brincar da luta da calabresa e acabaram sendo mortos e tudo aconteceu assim. Os dois rapazes conversavam, quando de repente um disse para o outro: vamos amar, vamos ficar gostoso, vamos para ali, um local mais reservado. Daí foram. Paulo Guerra, quando chegaram no local, os dois já estavam em trajes de Eva. Quando de repente alguém bateu na porta. Alguém bateu na porta. Era a morte. A morte disfarçada de funcionários do motel bateram na porta. Um dos rapazes abriu. Quando abriram a porta, um pistoleiro, um assassino, armado com revólver 38, atirou nos dois. Atirou nos dois. Um morreu na hora, o outro segue internado em estado grave. Um acabou morrendo nas dependências do Motel Açaí. E atenção, mais uma morte por violência. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um homem foi assassinado no bairro de São José. Foi assassinado a tiros e o assassino ainda não foi identificado. As pessoas não quiseram falar, há poucas informações em relação a esse crime, mas a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros já trabalha no caso. Acidente de trânsito, morte no asfalto, e foi na madrugada de hoje na Avenida das Flores, no cruzamento com a 7 de maio, um motoqueiro até o presente momento não identificado em altíssima velocidade. Vinha em seu cavalo do cão, quando de repente perdeu o controle da máquina e colidiu de frente em um poste. O motoqueiro bateu de cabeça no poste. Parte do couro cabeludo do motoqueiro ficou grudado no poste. Muito sangue, muita massa encefálica no local e o homem acabou morrendo na hora. A equipe da Polícia Militar da 26ª SICOM, equipe Bala na Agulha do Sargento César Torres, esteve no local e rapidamente fez o contato com as autoridades, com o SAMU, com o IML, fez contato também com a nossa reportagem que chegou ao local e nós presenciamos toda essa situação. Realmente muito sangue na área e esse motoqueiro vinha com certeza com muita velocidade. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 72 exames de corpo de delito. Paulo Guerra, familiares e amigos da Regina do Lago do Limão agradecem ao Jornal da Manhã, agradecem à difusora pela divulgação do bingo que ocorreu no último sábado. Esse bingo para angariar fundos, dinheiro para o tratamento de saúde da Regina do Limão, e eles agradecem dizendo que o objetivo foi alcançado, e agradecem muito ao Jornal da Manhã, a você, Paulo Guerra, pela divulgação também desse bingo que houve no Lago do Limão e que com certeza vai ajudar muito a Regina, que é uma pessoa muito conhecida lá do Lago do Limão. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Esportes. Neste domingo saíram os campeões dos campeonatos estaduais por todo o país. No Rio de Janeiro, em São Paulo, a edição foi para os pênaltis. Herói com 2 pênaltis defendidos e a taça de campeão carioca garantida após uma vitória de 1-0 com gol heróico de Joel Carli aos 49 minutos do segundo tempo. Gatito Fernandes não poderia querer mais na final do Campeonato Carioca. Os vascaínos saíram lamentando a perda do título mesmo porque jogavam pelo empate. E o Botafogo faz festa pelo título.
A Federação Paulista de Futebol foi alvo de vandalismo depois do título do Corinthians, que derrotou o Palmeiras por 1-0 no tempo normal e por 4-3 nos pênaltis na Arena do Verdão. Cerca de 30 torcedores palmeirenses foram até a sede da Federação Paulista de Futebol, que fica a 1,5 km do estádio, e arrancaram o símbolo do Corinthians. Janelas do prédio e o carro de um funcionário foram atingidos por pedradas. Thiago Neves mostrou que é um jogador iluminado nas decisões. O Meia fez o gol da vitória do Cruzeiro por 2-0 sobre o Atlético Mineiro no Mineirão e garantiu a taça do estadual para o lado azul. Depois de passar a semana pressionado, o Grupo Celeste conseguiu dar uma resposta ao torcedor. O técnico Renato Portaluppi confirmou a expectativa dos gremistas e anunciou após o título gaúcho obtido sobre o Brasil de Pelotas por 3-0 que seguirá no comando do tricolor para o restante da temporada. Com isso, acabam-se as especulações de uma possível mudança para o Rio de Janeiro. O Flamengo acenou com a contratação do treinador nos últimos dias. A confirmação veio por meio de pronunciamento oficial. Renato agradeceu o convite do clube carioca, mas confirmou a permanência. O Atlético do Paraná conquistou seu primeiro título na nova Arena da Baixada na tarde de ontem ao vencer o rival Curitiba por 2-0 na decisão do Campeonato Paranaense. O estádio atleticano recebeu a primeira final desde que foi reformado para ser um dos palcos da Copa do Mundo de 2014. Com gol de Bruno Guimarães e Ederson, o Furacão conseguiu fazer o placar que precisava para levar a taça após perder o primeiro jogo por 1-0 no Couto Pereira. Em Belém, com mais de 23 mil torcedores do Mangueirão, o Clube do Remo venceu o Paysandu por 1-0, quarta vitória seguida este ano, e conquistou o título quando precisava só de um empate. É o 45º título do Leão Azul, que tem 2 títulos a menos que o Papão da Curuzu. O Náutico venceu o Central Produzão e conquistou o título pernambucano. Em Fortaleza, o Ceará foi o campeão 2-1. No Baianão, deu Bahia 1-0 no Vitória. Dessa vez não deu para a Chapecoense. O Figueirense derrotou a Chape por 2-0 e conquistou a taça de campeão. Últimas notícias. A Receita Federal abre a partir das 9 horas de hoje consulta ao lote residual de restituição do imposto sobre a renda da pessoa física referente aos exercícios de 2008 a 2017. O crédito bancário para 78.519 contribuintes será feito no dia 16 deste mês, totalizando 180 milhões de reais. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receita Fone 146. Depois de mais de uma semana com atividade reduzida, a Câmara pode votar nos próximos dias um projeto que regulamenta as atividades de lobby e propostas sobre segurança pública, tema que também está na pauta do Senado. A análise de projeto nas duas casas acontecerá em meio a discursos sobre a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Parlamentares ligados ao petista e adversários políticos de Lula devem se revezar nas tribunas para comentar o assunto. O Superior Tribunal de Justiça em Brasília invalidou a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que anulou a condenação de policiais militares pelos assassinatos e presos no massacre do Carandiru em 1992. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do STJ. Em sua decisão, o ministro do STJ, Joel Ilan Paciornik, atendeu o pedido do Ministério Público Federal. 6h42 em Manaus. Os juros do crédito devem continuar caindo mesmo após a interrupção do ciclo de cortes da taxa básica de juros, a Selic, previsto para junho. Isso será possível com a recuperação da economia e a maior competição no mercado de crédito, avaliou o diretor de economia da Associação Brasileira de Executivo de Finanças, Administração e Contabilidade, a ANEFAC, Miguel José Ribeiro de Oliveira. O secretário de Previdência do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano, disse neste final de semana se o decreto de intervenção federal no Rio continuar até 31 de dezembro, como previsto, um novo governo poderia aproveitar o texto da atual proposta de emenda à Constituição para a reforma da Previdência, que já tramita no Congresso, e economizar no mínimo 6 meses na aprovação de uma reforma. Segundo Caetano, o presidente que for eleito teria de esperar a eleição de novos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado para dar continuidade à tramitação. Diogo de Oliveira, ex-ministro do Planejamento, assume hoje o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O presidente Michel Temer participa da cerimônia de posse no Rio de Janeiro. O Palácio do Planalto informou neste domingo que o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, assumirá o Ministério de Minas e Energia. O antigo titular de Minas e Energia era o deputado Fernando Coelho Filho, que deixou a pasta para disputar as eleições. Pouco tempo depois da prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, integrantes da cúpula do PT
já começaram a discutir o espólio das intenções de voto do principal líder do partido. A avaliação de que é preciso capitalizar politicamente o momento mais dramático do partido e evitar a pulverização dos votos de Lula para outras legendas da esquerda. Já na noite de domingo, integrantes do PT reconheciam que há um risco concreto de divisão de votos historicamente ligados à legenda. Pelo menos 3 integrantes da cúpula do partido manifestaram preocupação com o fato de o ex-presidente ter dado grande espaço no discurso de sábado aos pré-candidatos Guilherme Boulos do PSOL e Manuela Dávila do PCdoB. Um parlamentar petista chegou a demonstrar desconforto com o fato de o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, considerado o plano B do PT, ter ficado com espaço secundário durante o discurso show de Lula. 6h45 em Manaus. Há exatos 6 meses da eleição presidencial deste ano, pelo menos 14 nomes já se colocaram publicamente na disputa. Mais uma pré-candidatura deve ser oficializada nas próximas semanas, a do PSB, e outros 2 grandes partidos, PT e MDB, ainda não definiram seus quadros, apesar de prometerem apresentar um candidato nos próximos meses aos eleitores. A decisão final deve ser tomada até o início de agosto, quando termina o prazo para cada partido definir as candidaturas nas convenções. Entre os concorrentes ao pleito, há ex-presidentes, senadores, deputados, ex-ministros e até um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. O senador Álvaro Dias será o candidato do Podemos. Pela 3ª vez concorrendo ao posto mais alto do executivo, o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, vai representar o PDT na disputa presidencial. O senador e ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello, também vai concorrer pelo PTC. Após a desistência de outros quadros da sigla, o PSB oficializou a pré-candidatura do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Deputado federal na 7ª legislatura, Bolsonaro se filiou ao PSL na última quarta-feira e é outro postulante à cadeira de Temer. A ex-senadora Marina Silva vai disputar a presidência pela 3ª vez consecutiva. Agora 6h46 em Manaus. O advogado Cristiano Zani Martins visitou o ex-presidente Lula na tarde de ontem na Superintendência da Polícia Federal, lá em Curitiba. O defensor saiu do complexo de táxi aproximadamente às 17h50 e falou ao Globo News que vai reverter a decisão porque ela não é compatível com a legislação. Disse ainda que Lula está indignado. O advogado disse também que continua tomando as medidas jurídicas cabíveis para reverter esta prisão e que tem a expectativa de que isso ocorra em um futuro próximo. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva responde a 6 ações penais, além de ter sido denunciado em outras 2. Há 2 ações em andamento em Curitiba, nas mãos do juiz federal Sérgio Moro, e outras 4 em Brasília, sob a responsabilidade da 10ª Vara Federal. Paralelamente, o ex-presidente é alvo de 2 denúncias, uma que trata de suposto benefício ao lado da cúpula do PT e outra sobre a nomeação para ser ministro da Casa Civil do então governo de Dilma Rousseff. Nesta segunda-feira, apenas pessoas com horário agendado ou que irão comprovadamente utilizar um dos serviços prestados pela Polícia Federal em Curitiba serão autorizados a passar pelo bloqueio montado naquela região. Conforme a Polícia Federal, policiais militares e agentes da Polícia Federal farão a triagem do público, que deverá apresentar documento de identificação e protocolo de atendimento. A orientação da Polícia Federal é para que as pessoas não procurem a corporação nos próximos dias caso necessitem apenas de uma informação. Uma decisão judicial concedida pela Justiça Estadual do Paraná proíbe a passagem de veículos e pessoas não autorizadas e a montagem de estruturas e acampamentos próximos à Superintendência da Polícia Federal. O chamado interdito proibitório foi solicitado pelo município de Curitiba e concedido pelo juiz substituto Hernani Mendes Silva Filho. Não há prazo definido para este bloqueio ser desfeito. Com o ex-presidente Lula preso em Curitiba, a expectativa continua sobre o STF, que pode rever a autorização para o cumprimento da pena de condenados em segunda instância. O ministro Marco Aurélio, em campanha aberta para tirar Lula da cadeia, diz que vai levar a questão ao plenário. A ficha em que aposta o PT atende pelo nome de Rosa Weber. A ministra votou contra a prisão em segunda instância em 2016, mas na semana passada disse que agora não é o momento de revisar um assunto amplamente discutido pelo Supremo. Lula não foi o único ex-presidente preso por crimes revelados na Operação Lava Jato. A investigação teve desdobramentos da América Latina e atingiu 2 ex-presidentes peruanos. Um está na cadeia e o outro fugiu para os Estados Unidos. Já condenados antes por outros crimes, os ex-presidentes do Panamá, Ricardo Martinelli, e de El Salvador, Maurício Funes, também acabaram aparecendo nas delações da Odebrecht. Em nota, a construtora afirma que está colaborando com a justiça no Brasil e nos países em que atua. E que já reconheceu os seus erros e pediu desculpas e que está comprometida a combater a corrupção. Na periferia de Lima,
Dá para imaginar a diferença que o dinheiro desviado para a corrupção faria no país. A CPI da Lava Jato no Congresso peruano calcula que em 15 anos o custo do superfaturamento ligado ao Odebrecht tenha chegado a 3 bilhões de dólares. Mas lá no Peru estão presos um ex-presidente e a ex-primeira-dama. A Coreia do Norte disse pela primeira vez que está preparada para discutir a desnuclearização da Península Coreana quando seu líder Kim Jong-un se encontrar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse um alto funcionário americano neste domingo. A gente dos dois países tem mantido contatos secretos recentemente, nos quais Pyongyang enviou diretamente a mensagem de sua disposição de manter o encontro, segundo o funcionário disse à agência Reuters, sob condição de anonimato. Ao menos 14 militares sírios e combatentes aliados morreram hoje em um ataque com mísseis contra o aeroporto militar sírio de Taifur, na província de Homs, segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. A ONG diz que 2 mísseis atingiram a base, que abriga tropas do exército sírio, do Hezbollah e forças iranianas. A SANA, a agência oficial de notícias do regime sírio, não informou o número de mortos e feridos. A TV estatal síria afirmou que os Estados Unidos são suspeitos pelo ataque, mas o governo Trump nega. Nesse momento, o Departamento de Defesa não está conduzindo ataques aéreos na Síria, afirmou o Pentágono em um comunicado. O ataque e a denúncia contra os Estados Unidos ocorreram após o presidente americano Donald Trump acusar o governo de Bashar al-Assad de ter feito um ataque químico na cidade de Douma, na região de Ghouta Oriental. 6:50. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nessa segunda-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Após confronto, segurança na sede da Polícia Federal em Curitiba é reforçada. Folha de São Paulo. Em Curitiba, presidente do PT pressiona Rosa Weber. O Estado de São Paulo. Preso na Lava Jato, Lula ainda enfrenta mais 6 processos. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. OAB pede punição exemplar a ataques ao prédio de Carmen e a jornalistas. Valor Econômico. CUT e MST acampam perto da prisão de Lula para pressionar a STF. Estado de Minas. Polícia acaba com festa regada a drogas e bebidas alcoólicas na Grande BH. Jornal do Comércio no Recife. Mobilização da militância trará Lula de volta, diz Glaze. Diário do Nordeste, Fortaleza. Homem executa casal e depois se mata em Avenida de Fortaleza. 0h, Porto Alegre. Eleição presidencial já tem 14 pré-candidatos oficializados. Edições impressas locais, a crítica. Maus caminhos, gestor preso, Evandro Melo está de castigo na cadeia. Guardas encontraram celular na cela do ex-secretário. O Em Tempo. Prefeitura no combate ao câncer. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, Cíntia Moreira e Alberto Pellegrini. A operação de áudio foi de Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. A apresentação é Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição, amanhã às 5:45. Difusora FM 96,9. Audiência de qualidade.